O Revelacionista. Até a metade do século XIX, o termo anarquismo, cuja raiz grega anarche significa ausência de poder, é um termo negativo utilizado para designar a desordem e o caos. O anarcocapitalismo é um sistema de organização econômica que baseia-se unicamente no livre mercado. Ele não tem Estado regulando, burocratizando e nem intervindo na economia. Na verdade, a sociedade ela já organiza-se de forma anárquica quando se trata de mercado. Porém, ela sobrevive apesar do Estado. Supermercados, farmácias, postos de gasolina, a maior parte das instituições comerciais, das empresas, são criadas a partir da livre iniciativa. O anarcocapitalismo é a base econômica de uma sociedade. O que nós temos é o livre mercado operando e as regulações estatais que o sufocam. Então o anarcocapitalismo quer remover essas regulações estatais e o estupro da economia através de impostos. Também é muito importante fazer algumas distinções. Anarcocapitalistas são os verdadeiros libertários. Liberais não são libertários. Liberais querem privatizar as estatais, mas continuar concedendo monopólios de meios de produção para empresas. Isso acaba caracterizando uma outra forma de socialismo. Isso foi utilizado em alguns países, como o Chile de Pinochet, como a Itália de Mussolini, que privatizou alguns meios de produção, mas continuou favorecendo essas empresas, ao invés de deixar que elas concorressem com qualquer outra empresa no livre mercado. Então cria-se um monopólio de meio de produção, lembrando que o monopólio de meio de produção é o que define o socialismo. Então assim, os verdadeiros libertários já romperam com o liberalismo há um bom tempo. Essa divisão começou principalmente ali com Rothbard, Murray Rothbard, e concretizou-se com o seu discípulo e continuador, vamos dizer assim, anarcocapitalista, Hans Hermann Hoppe. Esses dois autores, eles não possuem relação alguma com a corrente pseudo-libertária, que na verdade é ultraliberal, de Ayn Rand e David Friedman. Tanto é que o libertarianismo de Rothbard e de Hoppe é neo-reacionário e justnaturalista, enquanto que o libertarianismo de Rand e Friedman é na verdade pós-modernista e utilitarista. São coisas muito diferentes. Nós poderíamos até mesmo dizer que os libertários neo-reacionários, que são influenciados por Hoppe, defendem uma espécie de neo-feudalismo, enquanto que os pseudo-libertários ultraliberais, esses influenciados por Friedman, defendem algo na linha de uma Open Society, a sociedade aberta de Karl Popper, de Paulo Guedes e de George Soros. Ou seja, um mundo sem fronteiras e multicultural, basicamente globalismo. Sobre privatizações a coisa fica mais complicada ainda. Só os verdadeiros libertários, que são os hoppianos, os de linha dura, também denominados puristas, é que criticam esse processo globalista ultraliberal que não tem nada de libertário. É simplesmente uma forma de controle, de monopólio, que usa para isso o mercado mais do que o Estado. Só que ele precisa do Estado para poder executar esse monopólio. Sem o Estado, ou seja, no anarcocapitalismo, não poderia haver esse monopólio. Então, sobre as leituras que vemos das obras de Hans Hermann Hoppe, o processo de privatizações em uma ordem social libertária, ela envolveria coisas como, por exemplo, permitir que cidadãos comuns pudessem comprar ações até um certo limite, talvez proibir algum tipo de especulação, enfim, algumas medidas protecionistas.
por isso caracterizado como uma forma de neofeudalismo, um nacionalismo econômico de livre mercado, basicamente, que protege a economia local, mas que barre e impeça todo o monopólio. Hans Hermann Hoppe tem abertamente falado sobre isso. É uma espécie de nacionalismo anarcocapitalista, ao contrário desse globalismo aí que nós vemos aí nos ultraliberais, né? É basicamente um nacionalismo de mercado. Então, repetindo, liberais não são libertários. É preciso fazer também essas distinções entre os libertários que são puristas, ou Rothbardianos e Hoppianos, de Murray Rothbard e Hans Hermann Hoppe, e também esses gradualistas, que são esses seguidores de Friedman, os seguidores da Open Society. E há um abismo gigantesco entre Murray Rothbard e Hans Hermann Hoppe e essa linha aí de Rand e Friedman. Existe um grupo de liberais que se organizou numa sociedade chamada Mont Pérelin, na Suíça, em 1947. Entre eles estavam Ludwig von Mises, Milton Friedman, Karl Popper. Esses liberais aí que ficaram muito conhecidos por trazer ideias ultraliberais. Milton Friedman influenciou muito a economia liberal do regime de Augusto Pinochet, no Chile. Quer dizer, não era um regime propriamente anárquico ou nem perto disso. Era um estado totalitário com economia liberal, onde algumas empresas gozavam do monopólio do meio de produção oferecido pelo Estado. Isso caracteriza o fascismo. No fascismo você tem o monopólio de meios de produção dentro de uma economia liberal que só é liberal para as empresas favorecidas. Esse mesmo Monte Pérelin começou, na época, a difundir as ideias do libertarianismo e, de fato, promover essas ideias com a intenção deliberada de reduzir o Estado cada vez mais. Mas sempre houve, na mentalidade desses ultraliberais, a ideia de que um Estado mínimo era necessário, apenas com a segurança e a justiça. O que eles não contavam é que dentro dessa corrente surgissem pensadores anarcocapitalistas, ou seja, anarquistas de livre mercado, como o próprio Murray Rothbard, o pai do anarcocapitalismo. Murray Rothbard polemizou com relação a esses ultraliberais que eram usados por regimes fascistas e acabou perdendo o apoio dessa corrente liberal. Os irmãos Koch, que hoje financiam movimentos como o MBL, movimentos liberais, tentaram trazer para si os anarcocapitalistas, tentaram persuadir, ludibriar Murray Rothbard. Rothbard negou o dinheiro dos irmãos Koch. Acabou na pobreza no fim de sua vida, ou pelo menos muito menos rico do que poderia estar se tivesse cedido aos encantos desta sociedade aberta, deste Monte Pérelin. O anarcocapitalismo foi então um desvio da agenda ultraliberal, algo que os liberais não contavam, pois a intenção desses ultraliberais sempre foi colocar as economias de todas as nações debaixo do sistema financeiro internacional, criando assim um Estado paralelo ou usando o próprio Estado para impor essa hegemonia. Usando um Estado mínimo de apenas segurança e justiça para impor esta hegemonia de mercado de um sistema financeiro internacional favorecido pelos monopólios e concessões estatais que são concedidos, logicamente, pelos políticos, pelo aparato repressivo estatal. São mantidos pelo aparato repressivo estatal. O termo de aparato repressivo estatal é algo muito utilizado pelos anarcocapitalistas, pois se há monopólio de meio de produção, logo essa economia se aproxima mais do socialismo
do que do livre mercado. É isso que os anarcocapitalistas defendem. Portanto, querer colocar libertários anarcocapitalistas com esses ultraliberais no mesmo pacote é algo extremamente errado, que não faz o menor sentido e não tem o menor nexo. As palavras apenas são parecidas, liberais e libertários, mas o fato é que os libertários anarcocapitalistas são o extremo oposto do que esses ultraliberais. Eles incluem os ultraliberais no mesmo pacote dos socialistas e não dos libertários, pois o anarcocapitalista protege o seu livre mercado, e o livre mercado é um mercado que tem livre concorrência, que não existe monopólio de meio de produção, pois monopólios de meio de produção, sejam privados ou estatais, vão da mesma maneira configurar socialismo. Por isso, libertários como Murray Rothbard cuspiram na cara desse sistema que tentou criar esses ultraliberais à la von Mises e frustraram os seus planos de criar uma ideologia hegemônica que possa, assim, controlar as economias e violar as soberanias nacionais. Por isso, como foi dito antes, nesse mesmo vídeo, os libertários anarcocapitalistas começaram a adotar, então, um discurso mais nacionalista, mais regionalista, cada vez mais pautado em proteger as soberanias locais de cada povo. Então existe uma grande diferença, abismal diferença, entre liberais clássicos e ultraliberais, que são entreguistas globalistas, de anarcocapitalistas, que são regionalistas e protecionistas do seu mercado e defensores da sua soberania de livre mercado. Espero que tenha ficado claro. Eu sou o Márcio, do canal Além da Nuvem. Falo também pelo Instituto Licentia, por Deus e Liberdade. Se você tem algo importante a ser revelado aqui, envie sua sugestão por e-mail através do link na descrição. Dê seu like de boas-vindas e se inscreva em nosso canal. Lembre-se, o conhecimento liberta.